Você já esteve diante de alguém que, só de estar perto, fazia o ambiente ficar pesado? Já encontrou pessoas que parecem normais por fora, mas que, em suas palavras, olhares e atitudes, carregam algo obscuro? Como se houvesse uma força oculta manipulando seus gestos? A Bíblia nos revela uma verdade dura, mas que precisamos entender. Existem pessoas cheias de demônios. Não estamos falando apenas de possessões escandalosas, de alguém gritando ou se debatendo, como vemos em algumas histórias dos evangelhos. Estamos falando de uma realidade mais sutil e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Homens e mulheres aparentemente comuns, mas que são vasos ocupados pelas trevas. Jesus alertou sobre isso. Em Mateus 12, 43 e 45, ele fala do espírito imundo que, ao sair do homem, anda por lugares áridos procurando descanso, mas quando não encontra, volta para ver se a casa está desocupada. E se a encontra vazia, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado final daquele homem se torna pior que o primeiro. Isso significa que há pessoas que se tornam moradas do mal, porque não permitiram que o Espírito Santo enchesse o coração. Casas vazias se tornam terrenos férteis para demônios. Olhe para o Gadareno, em Marcos 5. Aquele homem vivia entre os sepulcros, quebrava correntes, andava nu e se feria com pedras. Ele não era apenas perturbado, ele estava completamente cheio de demônios. A ponto de, quando Jesus perguntou o nome, a resposta foi: Legião, porque somos muitos. E o mais assustador é perceber que hoje, no século XXI, ainda existem legiões invisíveis habitando pessoas que você pode encontrar no trabalho, na vizinhança, até mesmo na igreja. Mas a grande pergunta é: como identificar alguém cheio de demônios? Nem sempre será com gritos, ódio explícito ou olhos virados. Muitas vezes será com sedução, manipulação, mentiras bem disfarçadas, fofocas, inveja e divisões. Paulo, em Gálatas 5, contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. Quando alguém insiste na prática da imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes e discórdias, estamos diante de sinais claros de que existe influência demoníaca controlando aquela vida. Pense em Judas. Ele caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida eterna. Mas, em João 13, 27, lemos que Satanás entrou nele. Judas é o retrato da realidade que muitos não querem enxergar. Estar perto de coisas santas não impede alguém de estar cheio de demônios. E é por isso que precisamos discernir espiritualmente. Porque pessoas cheias de demônios podem se disfarçar de anjos de luz, como Paulo também alertou em 2 Coríntios 11, 14. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela amizade que parece normal, mas sempre te arrasta para o pecado. Aquela pessoa que insiste em roubar sua paz. Aquele colega que, com um sorriso no rosto, planta intrigas, divide grupos, semeia discórdias. Esses são sinais. O inferno usa pessoas como instrumentos. E aqui está a verdade que precisamos encarar. Pessoas cheias de demônios não apenas destroem a própria vida, mas podem destruir famílias, ministérios, casamentos e até destinos inteiros, se não houver discernimento e firmeza espiritual. Agora, se você percebeu que o assunto é mais sério do que parece, abra seu coração, porque a partir daqui vamos mergulhar fundo em como os demônios ocupam, controlam e até falam através das pessoas. E, mais importante,
como você pode identificar e se proteger para não ser vítima dos vasos das trevas. O que torna uma pessoa cheia de demônios? Será que basta um pecado, uma falha, um deslize? Ou será que existe um processo espiritual, uma porta que se abre e dá acesso às trevas? A palavra de Deus nos mostra que os demônios não invadem sem motivo. Eles entram por brechas. Cada pecado não confessado, cada prática alimentada no secreto, cada ferida não curada pode se tornar uma entrada para espíritos malignos. Efésios 4:27 é claro: não deis lugar ao diabo. Isso significa que o inimigo só ocupa espaço quando alguém cede, e o problema é que quando o mal encontra espaço, ele não vem sozinho. Ele chama reforços, cria raízes, se fortalece dentro da pessoa. Olhe para o rei Saul. Ele começou cheio do Espírito de Deus, mas ao desobedecer e se rebelar contra a ordem divina, foi tomado por um espírito maligno que o atormentava. Um homem que já havia profetizado, agora se tornava um perseguidor, movido por ciúme, ódio e inveja. E esse é um retrato de pessoas que já tiveram experiências espirituais, mas que por se afastarem, abriram espaço para o domínio demoníaco. E aqui está um ponto que muitos não percebem. Pessoas cheias de demônios não se reconhecem como tal. Pelo contrário, muitas vezes acreditam que estão certas, que são vítimas, que têm razão em suas atitudes. Mas observe os frutos. Quem está cheio de demônios espalha confusão, não paz, destrói, não edifica, divide, não une, amaldiçoa, não abençoa. Quando olhamos para os evangelhos, percebemos que Jesus nunca foi indiferente diante de pessoas cheias de demônios. Ele não ignorava. Ele não fingia que era apenas um problema humano, emocional ou social. Ele encarava como aquilo realmente era, uma batalha espiritual. No caso do gadareno, Jesus não apenas olhou para aquele homem como alguém perigoso ou sem solução. Ele discerniu que havia algo maior, uma legião de espíritos aprisionando aquele corpo, escravizando aquela alma. E com uma palavra de autoridade, Jesus expulsou os demônios e trouxe libertação. O homem que antes andava nu, ferido e perturbado foi visto, assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5:15. Isso nos mostra algo poderoso. Pessoas cheias de demônios não são um fim em si mesmas. Elas podem ser libertas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também nos mostra que nem todos desejam essa libertação. Em João 8:44, ele confronta os fariseus, homens religiosos, conhecedores da lei, mas que estavam cheios de ódio, mentiras e hipocrisia. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Esses homens não estavam possessos no sentido clássico, mas estavam cheios da influência maligna e preferiram continuar assim. Isso é um alerta. Há pessoas que não querem ser libertas porque amam as trevas mais do que a luz. Como Jesus lidava com isso? Quando havia abertura, ele libertava. Quando havia endurecimento, ele confrontava. E quando havia resistência contínua, ele simplesmente se afastava. Isso significa que nós também precisamos de discernimento para saber como agir diante de pessoas cheias de demônios. Em alguns casos, a nossa missão é orar e declarar libertação. Em outros, é impor limites e não permitir que o mal nos contamine. E em certos momentos, o mais sábio é simplesmente se afastar, porque não é nossa batalha lutar contra alguém que não deseja mudança. O apóstolo Paulo viveu algo parecido. Em Atos 16, uma jovem possessa de espírito de adivinhação o seguia por vários dias gritando que ele e seus companheiros eram servos do Deus Altíssimo. Ela parecia estar falando algo bom, mas Paulo discerniu que havia um espírito maligno por trás. Então, ele se virou e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E o espírito saiu na mesma hora.
Perceba, o mal pode até se disfarçar de bem, mas o discernimento do espírito revela o que está oculto. E isso é extremamente atual. Você já conheceu pessoas que aparentemente falam coisas bonitas, usam palavras de fé, parecem até espirituais, mas no fundo o ambiente que carregam é de confusão, manipulação e opressão? Não se engane, nem toda a aparência de piedade é fruto do Espírito Santo. Paulo já havia advertido em 2 Timóteo 3,5 sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Então, precisamos entender, nem toda pessoa que parece boa é cheia do Espírito, e nem toda pessoa que parece perdida está condenada. Algumas estão apenas aguardando a palavra certa, a oração certa, o momento certo para serem libertas. E esse é o ponto crucial. Pessoas cheias de demônios podem estar na sua família, no seu círculo de amizades, no seu trabalho e até na sua igreja. E não cabe a nós apenas julgar, mas discernir. Porque o discernimento nos mostra quando devemos lutar pela libertação de alguém e quando devemos nos proteger do veneno que ela carrega. Na sequência, vamos explorar os sinais práticos e espirituais que revelam quando alguém está cheio de demônios, para que você saiba identificar sem cair em enganos. Até aqui, já entendemos que pessoas cheias de demônios existem e que elas podem estar mais próximas de nós do que imaginamos. Mas a grande questão é: como identificar esses vasos do mal? Jesus disse em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, não é pelo que alguém aparenta ser, nem pelo que declara com a boca. É pelos frutos que sua vida produz, pelas marcas que deixa em quem está ao redor. E os sinais são claros. Um dos primeiros é a presença de ódio constante. A pessoa cheia de demônios não sabe viver em paz. Sempre cria brigas, divisões, desentendimentos. Paulo, em Gálatas 5, descreve as obras da carne: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Onde essas obras dominam, há influência espiritual maligna. Outro sinal forte é a mentira recorrente. Jesus chamou Satanás de pai da mentira. João 8,44. Pessoas cheias de demônios não conseguem andar na verdade. Mesmo que digam algumas verdades, sempre há distorção, manipulação, falsidade. A mentira se torna uma arma para controlar, enganar e destruir. Também existe o espírito de inveja e destruição. Em vez de se alegrar com as conquistas alheias, pessoas cheias de demônios se incomodam, murmuram, tentam puxar para baixo quem está crescendo. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Dominado pela inveja de Abel, ele abriu as portas do coração ao mal e acabou cometendo o primeiro assassinato da história. Gênesis 4. Outro sinal é a obsessão pelo pecado. Todos nós temos lutas, mas há uma diferença entre lutar contra o pecado e abraçá-lo como estilo de vida. Pessoas cheias de demônios vivem no ciclo repetitivo, praticam, escondem, justificam e continuam. Romanos 1 fala de pessoas que não apenas praticam as coisas erradas, mas também aprovam quem faz. Isso é evidência de um coração dominado pelas trevas. E não podemos esquecer do olhar vazio, sem brilho espiritual. Muitas vezes, o corpo parece presente, mas os olhos denunciam uma alma cativa. Quem é cheio do Espírito Santo transmite paz, alegria e vida. Já quem é cheio de demônios transmite peso, inquietação, desespero. Os olhos, como disse Jesus em Mateus 6,22, são a lâmpada do corpo. Quando estão obscurecidos, todo o corpo está em trevas. Além disso, pessoas cheias de demônios carregam um ambiente espiritual pesado. Você já entrou em um lugar ou encontrou alguém que de repente fez a sua paz desaparecer? É como se o ar ficasse denso, o coração ficasse inquieto. Isso não é coincidência.
Muitas vezes é o espírito que aquela pessoa carrega se manifestando no ambiente. E talvez o sinal mais perigoso: a rejeição à presença de Deus. Pessoas cheias de demônios não suportam ambientes de oração, adoração, leitura da palavra. Podem até tentar estar presentes, mas logo se incomodam, criticam, murmuram. É o mesmo que aconteceu com os gadarenos. Depois que Jesus libertou o endemoniado, a cidade inteira pediu para que ele fosse embora. Eles preferiram conviver com demônios do que com o Filho de Deus. Esses sinais não são para gerar medo, mas discernimento, porque quando reconhecemos os frutos, conseguimos identificar quem está sendo usado como instrumento do inimigo. E esse discernimento é essencial, porque não basta apenas reconhecer, é preciso se proteger. Na última parte, vamos entender quais são as armas espirituais que o cristão precisa usar para não ser destruído por pessoas cheias de demônios e como viver debaixo da proteção de Deus diante dessa realidade tão perigosa. Depois de entender como essas pessoas agem, quais sinais carregam e como influenciam os ambientes, chegamos à questão mais importante: como o cristão pode se proteger e vencer essa guerra? A palavra é clara. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Isso significa que a batalha não é contra a pessoa em si, mas contra os espíritos que a dominam. E a única maneira de vencermos é com as armas espirituais que Deus nos deu. A primeira arma é a oração constante. A oração é como fogo que afasta a escuridão. Uma vida de oração torna impossível para o inimigo permanecer no mesmo ambiente. Pessoas cheias de demônios se incomodam perto de quem ora de verdade, porque a luz expõe as trevas. Não é à toa que os apóstolos oravam sem cessar, e até os demônios reconheciam a autoridade deles. A segunda arma é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto usando a Escritura. Cada vez que o inimigo lançava uma mentira, Jesus respondia: está escrito. Da mesma forma, quem deseja resistir às pessoas cheias de demônios precisa estar enraizado na palavra. É ela que dá discernimento e autoridade espiritual. A terceira arma é a vida de santidade. Satanás não teme quem apenas fala de Deus, mas quem vive em obediência a Ele. Quando o diabo olhou para Jesus, ele não encontrou brecha. Pessoas cheias de demônios não suportam permanecer perto de quem se consagra, porque a santidade revela o contraste entre a luz e as trevas. Outra arma poderosa é o jejum. Jesus disse em Marcos 9, 29, que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Quando jejuamos, não apenas enfraquecemos a carne, mas liberamos uma força espiritual que quebra cadeias e desarma as estratégias malignas. E não podemos esquecer do poder do nome de Jesus. Filipenses 2,10 declara que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pessoas cheias de demônios podem até zombar, mas nenhuma delas pode resistir à autoridade que há no nome de Jesus. É o nome que expulsa, liberta e quebra correntes. Mas além das armas individuais, existe também a importância da igreja e da comunhão. Pessoas cheias de demônios prosperam na escuridão, no isolamento, na vida escondida. Mas quando um cristão caminha em unidade, cercado de irmãos de fé, coberto pela oração da igreja, ele se torna muito mais difícil de ser atingido. E aqui está a verdade final. Quem é cheio do Espírito Santo nunca será dominado por demônios. Pessoas cheias de demônios existem, mas pessoas cheias de Deus também existem. E são muito mais poderosas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Por isso, se você identificou sinais de que alguém perto de você pode estar dominado por espíritos malignos, não permita que o medo te controle. Permaneça firme em Cristo, encha-se da presença de Deus e você será como uma chama que consome toda a obra das trevas. Lembre-se,
O diabo pode até se manifestar através de pessoas, mas ele jamais pode resistir ao sangue do Cordeiro. E enquanto você estiver coberto por esse sangue, protegido pela armadura de Deus e cheia do Espírito Santo, nenhuma pessoa cheia de demônios poderá prevalecer contra a sua vida. Este é o tempo de abrir os olhos espirituais, discernir, resistir e vencer. Porque a vitória não é uma possibilidade, é uma promessa para aqueles que permaneçam firmes em Cristo Jesus.